Podemos começar. Oi, tudo bom? Tudo bem com o Joia. senhor? Oi, gente, boa noite. Mais uma live aí da GEL que a gente trouxe essa semana para vocês, né? A live de hoje com o professor Fabiano Vieira, um ilustre convite, né, que a gente teve aqui. E aí ele vai apresentar o tema hoje, Refix, inovação no tratamento da erosão cárie e sensibilidade dentária, em parceria com a Dental Clean. A gente vai ler um pouquinho do currículo dele. Dentista, mestre especialista em saúde coletiva, atuando há 24 anos na área de pesquisa e inovação, doutor em biologia oral, sócio e proprietário da empresa Trials, em destaque no produto Reflix, que é o assunto da live de hoje, que é um gel capaz de regenerar as estruturas dentárias desmineralizadas. E aí a gente queria desejar para vocês uma boa live e que no final vai ter sorteio para todo mundo. Então fiquem com a gente até o final, que vai ter um sorteio massa de kits da Dental Clean. Pode ficar à vontade, professor. Que joia. Muito obrigado aí, gente, e parabenizar a JAL, né, a jornada, por essa iniciativa, né, uma iniciativa acadêmica, eu acho que sempre é bem-vinda. É importante sempre, desde a época de faculdade, exercitar esse comprometimento com a pesquisa, com a academia, né, com a ciência, né, trazer aí conhecimento para as pessoas, acho que isso é muito importante e obrigado por ter essa oportunidade. Desde já eu agradeço aí a oportunidade para poder conversar um pouquinho com vocês na noite de hoje, né, sobre tratamentos de erosão, cárie e sensibilidade por meio de uma tecnologia brasileira, né, 100% brasileira, e que está entre as melhores do mundo, sem sombra de dúvida. Eu vou começar aqui compartilhando a tela, e aí a gente já começa a nossa aula. Caiu. Um pouquinho. Não é tela inteira. Ixi, caiu. Tá dando um probleminha aqui. Antes dava para selecionar a tela. Vamos ver aqui. Tá de novo. Vamos ver aqui. Professor, o senhor Oi. vai compartilhar e aí é só procurar a tela. Deu certo da outra vez, não é? Então, esse agora que eu estou vendo que agora não está dando, não sei por quê. Ó. O navegador bloqueou a sua tela. Clico no ícone da tela, barra de endereço, permitir o acesso. Em seguida, recarrega a página. Acabado de Se o dar senhor certo. quiser, pode me enviar a apresentação e a gente vai compartilhando aqui e vai passando pelo senhor. Pode ser também. Como é que eu envio? Pro WhatsApp? Pode me enviar por WhatsApp. Tá. Já vou mandar. Acabamos de testar e agora deu problema. Já vou mandar no WhatsApp. Aí, ó.
Professor, se atualizar a página ou entrar de novo na live, será que dá certo? Eu acho que dá também, mas de qualquer maneira eu mandei para você, ó, se você quiser. Vamos atualizar aqui a Aqui página. ainda não chegou nada. Deixa eu atualizar a página de Excel. Estão me ouvindo? Sim, sim. Vamos ver agora. Acho que agora vai dar. Ele só dá a opção agora de tela inteira. Antes dava para eu selecionar a apresentação. Se colocar a tela inteira e selecionar a janela da apresentação, será que dá certo? Tipo, botar a tela inteira e entra, sei lá, no PowerPoint, alguma coisa, e aí já seleciona essa tela e fica com ela. Ó, ficou assim, tá vendo? Pronto. Aí o senhor abre onde está a apresentação. Assim vai dar certo Pronto, aqui está também. aparecendo. Aí é só colocar para ficar a tela inteira. Deu? Pronto, deu certo, deu certo. Vamos lá então. Contador laser. Pronto, vamos lá. Bom, a ideia de hoje, né, a gente conversar um pouquinho sobre essa tecnologia, né, a Refix, e o que que ela pode aí beneficiar a saúde bucal em relação ao tratamento de erosão, cárie e sensibilidade dentária, né? Para a gente pontuar, né, opa, deixa eu só tirar isso daqui, gente, senão vai ficar pitando aqui na minha. Eu liguei o WhatsApp para mandar para vocês. Deixa eu tirar esse WhatsApp aqui. Aí, pronto. Para a gente começar a falar sobre a Refix, eu quero voltar um pouquinho para a gente pontuar a necessidade da tecnologia, né? Por que que ela foi desenvolvida? Basicamente, o que a gente vê hoje, né, é um comportamento da sociedade, já vem há alguns anos aí nessa pegada mais alimento mais ácidos, mais açucarados, né? A própria questão do estresse, a pandemia, né? Tem trazido problemas diretamente relacionados com a saúde bucal, né? Tensão nos dentes. E isso tem levado, né, a problemas exatamente direcionando aí a aparecimento de problemas como erosão, a sensibilidade, né? Que até então era visto, mas hoje está mais enfatizado por conta desse momento que a gente está vivendo. E juntamente com essa situação, né, a gente percebe que o flúor ele está tendo uma limitação de ação, né? E aí você tem aí hoje disponibilidade de agentes bioativos que podem, de fato, fazer dar um up aí, né? Dar uma melhorada, né? Na ação do flúor, né? Nos processos de promover a remineralização. E quando eu falo que o flúor realmente está na sua limitação, chegou no seu esgotamento, né? Exatamente focando essa questão do comportamento da sociedade, né? Até então, quando a gente não tinha o flúor, né? A gente começava a perder mineral nessa situação aqui, né? Abaixava de 5,5 o pH da boca, a gente já tinha perda de mineral. Com a presença do flúor, né, a gente tem uma margem de segurança maior, quer dizer, o uso do flúor, né, por meio principalmente da escovação dos dentes, claro, também tem outros formatos de disponibilização para a sociedade, mas principalmente a questão aí do creme dental, que é o foco da aula de hoje, a gente percebe que quando, na presença do flúor, né, o pH, que antes era 5,5, a gente tem uma margem de segurança maior, né, chegando até mesmo aí a um pH crítico na presença do flúor de 4,5, né? Só que, como eu disse, com a questão, né, de cada vez mais, a boca está ficando cada vez mais ácida, né? A gente percebe que hoje em dia
as pessoas estão, né, tendo sintomas de um pH abaixo de 4,5, né? Então, ou seja, nessa situação que a gente está vendo aqui, mesmo com a presença do flúor, né, existe uma perda mineral, né? Aí você começa a ter os processos de perda de erosão dentária e desmineralização do esmalte e das estruturas dentárias, né? Então, isso vem acontecendo cada vez mais, né? As pessoas cada vez mais estão tendo esse comportamento, né? E às vezes é um comportamento mesmo, né? Como eu disse, né? Por exemplo, os alimentos ácidos também, né? O pessoal, de repente, aí vai para uma academia, toma bastante energético, que é bastante ácido, o uso de refrigerantes, né? A questão de repente, aí achar que tomar muito suco de limão faz bem para a saúde, e aí nada mais é do que está realmente aí desafiando, né, a estrutura dentária e promovendo situações como essa, né? E aí, naquela situação, né, como eu disse, dos agentes bioativos, a gente tem alguns cremes dentais que realmente proporcionam e proporcionaram, né, uma evolução muito grande, né? E aí eu destaco dois aqui que eu gosto sempre de estar falando, que é o Regenerate da Unilever, né, que tem a tecnologia NR5, NR5, né? E ele forma uma camada mineral em cima do dente aqui, ó. Essa camada aqui é uma camada nova que esse produto pode formar, né? Protegendo a estrutura dentária, né? E também o Sensodyne Repair and Protect, que é uma outra tecnologia, né? Aqui da Sensodyne, né? Da GSK, que tem uma tecnologia chamada Novamin, que também tem a capacidade de reparar, de regenerar o dente, né? Então, ele forma uma camada em cima aqui da dentina, protegendo os túbulos dentinários e aí tirando a sensibilidade dentária. Só que, como eu disse, né, principalmente com essa questão do momento que nós estamos vivendo, como tem muito ácido, né, a boca está extremamente acidificada, nem mesmo, né, você vê que por meio das pesquisas que tem saindo, nem mesmo esses cremes dentais bioativos são capazes, né, depois de escovados, olha só, aqui é uma camada do esmalte, né, que foi escovado com esse creme dental bioativo, e nem mesmo eles aguentam, olha só, totalmente aqui, né, a estrutura aqui dentária bem característica de erosão dentária. Então, diante desse dilema que a gente está vivendo, né, cada vez mais ácido, né, cada vez mais comprometedor, né, relatos de pacientes, por exemplo, que acordam com pH 4,2, 4,3, né, realmente extremamente ácido, a gente tem que realmente pensar diferente, né? E aí é o início de uma nova era, né? Por que é o início de uma nova era? Porque é uma desconstrução de tudo que a gente já aprendeu na faculdade, né? A gente fala que para formar mineral, né, tem que ter um pH neutro para básico, né? E, na verdade, o que a gente traz aqui de inovador, né, de bastante diferente, é que exatamente o contrário, né? Pesquisadores brasileiros tiveram sucesso ao criar uma fórmula de gel dental capaz de reconstruir o dente em condições acidificadas da boca, né? Então, é exatamente nesse sentido, né, de ter esse grande desafio, né, pela frente, né, cada vez mais ácidos, o comportamento da sociedade, né, da cavidade bucal mais ácida, surge a Refix, né, que tem a capacidade de formar, né, reconstruir o dente em condições acidificadas. E é sobre ela que a gente vai falar um pouquinho agora. Uma tecnologia, como eu disse, 100% brasileira, né, no qual eu ajudei a desenvolver essa tecnologia, e é exatamente sobre ela que a gente vai conversar um pouquinho. O que é a Refix, na verdade, né? A tecnologia Refix nada mais é do que um complexo bioativo acidificado, ou seja, ele é um creme dental acidificado, né? Ele foi construído a partir da associação de sais, compostos orgânicos e ingredientes contendo silício e fosfatos, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre ele. E aí, como que acontece? O que é, né, ainda? Então, durante a escovação, né, esse complexo que está dentro do creme dental, né, esse complexo bioativo acidificado, ele se adere ao dente, ele reúne as partículas do meio bucal, né,
principalmente cálcio, e forma uma camada híbrida contendo hidroxiapatita enriquecida com silício, né? Isso é muito importante, porque na faculdade a gente fala muito de hidroxiapatita, né? Um mineral que é composto as estruturas dentárias e tal. Então, nós reconstruímos um esmalte, né? Enriquecido, né? Um esmalte chamado, na verdade, de um enamel-like. Parece um esmalte, né? Porque tem as mesmas características químicas, né? Da hidroxiapatita, porém, ela é enriquecida com silício, né? Que é um grande auxílio. O silício ele ajuda a nuclear essas formas de cálcio, de fosfato, né? E ele é mais resistente aos desafios ácidos, né? Então, eu vou explicar um pouquinho como que é o mecanismo, para vocês entenderem como é que a Refix funciona, né? Aqui, antes da gente entrar diretamente nele, só para vocês entenderem, né? Foi feita uma avaliação, né, do pH do creme dental, né? Então, o Colgate Total, ele tem um pH em torno de 6,8, né, inicial, da escovação. Então, avaliou o pH do creme dental. Já o regenerador mais sensitivo, Dental Clean, né, que tem a tecnologia Refix embarcada, o pH é 4,5, quer dizer, bem ácido, né? E depois de 1 minuto de escovação, foi medido a espuma, né, que é o slurry, né, que é a saliva natural mais a creme dental, após 1 minuto, né? E aí verificou-se, por exemplo, que aquele slurry, né, de quem usou o Colgate Total, ele tinha um pH em torno de 7 após 1 minuto. E já para quem usou o Refix, né, um pH de 5,5, ou seja, até mesmo depois de 1 minuto, o pH continua ácido na escovação. Por isso que a gente fala que ele forma mineral na condição acidificada, né? E aí eu vou mostrar aqui uma ilustração bem fácil para vocês entenderem como é que é. Então, quando a gente abaixa o pH, né? Então, com pH de 5,5, que é o durante a escovação, o cálcio que está na estrutura dentária, ele é disponibilizado para o meio bucal, né? E instantaneamente também, as partículas que estão no creme dental da Refix são atraídas e aderidas à estrutura dentária, né? E ao aderirem à estrutura dentária, eles atraem de volta a estrutura do cálcio, né? Principalmente o cálcio, né? E aí formando essa camada mineral, protegendo a estrutura dentária, né? Essa camada mineral aqui é uma forma mais didática ainda para a gente entender. Então, isso daqui, ó, foi um estudo que foi feito. Então, o que foi feito? Pegamos aí um pedaço de esmalte dentário, né? E aí, escovamos metade do esmalte, né? E a outra metade não. A outra metade ele foi feito um desgaste no esmalte, né? E a metade foi escovada, a outra metade não foi escovada. Vejam que o desgaste que foi feito em todo o esmalte, ele atravessa, olha aqui, essas linhas de desgaste aqui, ó, ela atravessa de fora a fora. Só que, quando ela chega nessa situação aqui, ó, quando ela está chegando aqui, a linha some, ó, a linha some, né? Então, essas linhas aqui, ó, que onde não foi escovado, a gente tem esse desgaste do esmalte, né? E aonde foi escovado, a linha regenerou. Você praticamente não enxerga ela, vê só uma cicatriz da linha, né? Do desgaste, do sulco de desgaste, né? Quando a gente faz um corte nessa estrutura do esmalte, para a gente avaliar internamente, é que a gente realmente vê essa camada mineral que se forma, né? Camada de hidroxiapatita enriquecida com silício. Então, aqui, ó, é a área desmineralizada e do lado direito a área regenerada, né? Como eu disse, ele se regenera por meio de um enamel-like, uma camada amorfa mineral, mas que ela está firmemente aderida ao dente. Nós vamos mostrar aqui mais imagens para vocês entenderem melhor. Vejam, é uma camada que se forma, aqui é uma estrutura de esmalte, cortada também transversalmente, né? E aí vocês conseguem enxergar o esmalte dentário e a camada que foi formada após a escovação
dos dentes aqui em cima do esmalte. E uma camada bem robusta, cerca de 15 a 20 micrômetros, né? Que ele representa alguma coisa em torno de 1% aí, de 1 a 10%, não, 1% do esmalte original, né? A formação da camada, né, os compostos, o oxigênio, o carbono, o sódio e o silício, que é um dos principais. Então, todos esses compostos, todos esses minerais juntos, percebam que, por meio dessa análise de mapeamento das partículas, né, nitidamente a gente reconstrói a camada só com as partículas. Olha ela aqui, ó, né? Então, é muito interessante essa visão, porque a gente vê claramente a formação da camada por meio dos elementos químicos que compõem a camada. Quando a gente pega uma parte dela para avaliar melhor, a gente vê um certo padrão, né, de formação. Ó, um amarelinho. Tudo bem aí, professor? Agora acho que sim. Vocês estão vendo aí? Sim, sim, tudo ok. Ele está aparecendo uma mensagem do Skype aqui. Vamos ver se ele... Acho que agora foi. E aí a gente vê um padrão de formação aqui, né? Se a gente observar as setinhas, ó, tem uma bolinha amarela, né? E um conjuntinho de bolinhas, do cálcio, fósforo, oxigênio, né? E aí é um padrão de formação da hidroxiapatita, né? Então, claramente aqui a gente percebe a formação de uma camada mineral contendo hidroxiapatita enriquecida com silício. Bom, agora eu vou mostrar um pouquinho de fato, o que, na verdade, ele compõe aí, né? Algumas publicações científicas para demonstrar um pouco a ação da Refix, né? Para ilustrar aqui para vocês, né, de uma forma bem técnica, a gente está sabendo, né, basicamente na faculdade, a gente sabe muito da substituição do flúor, né? Então, para formar a apatita fluoretada ou a hidroxiapatita, né? E aí, normalmente, a substituição do flúor acontece no sítio A, né? Já o silício, né, que é a principal fonte de substituição aqui da Refix, ele substitui no sítio B. Então, ele tem uma composição menos solúvel do que o flúor, né? Então, ele forma uma hidroxiapatita enriquecida com silício, né? E não uma enriquecida com flúor, né? Na verdade, pode até formar com flúor também, né? Porque não é assim pontualmente um ou outro, né? É um complexo, mas ele tem uma superioridade porque ele consegue substituir dentro da molécula da hidroxiapatita o silício aqui também no sítio do fosfato. Mais uma imagem bem interessante aqui, né? Mostrando, né, aqui para a gente ver aqui o silício, né? Então, é a mesma camada, né? Aí a gente tem diversas medições da camada. Então, a gente tem uma camada superficial, né? Uma medição superficial da camada, que a gente encontra uma concentração de silício que é muito semelhante na camada toda, 0,4, 0,46. Mas vejam que na interface ele dobra. Por quê? Porque é nessa parte aqui, né, entre a camada e o esmalte, que mais silício se adere à estrutura dentária. Por quê? Porque é em cima dessa quantidade de silício que é nucleado o cálcio fosfato, né? E aí constrói a camada em cima dessa interface aqui, né? Só que essa interface, né, é onde tem mais, mas vejam que ela também vai em locais mais profundos, né? Porque o silício penetra dentro, olha só, né? Ele penetra aqui, ó, dentro
do esmalte, né, pelos poros do esmalte, aqui, olha lá, ó, e vai em profundidades bem interessantes aqui, né? Ó, essas setas aqui, por exemplo, indicam uma quantidade de silício bem dentro do esmalte, né? Então, isso é muito importante porque dá robustez na camada, e a camada é uma camada extremamente resistente aos desafios ácidos, que a gente vai ver daqui a pouquinho aqui. E é interessante falar também porque é um tratamento completo, né? Porque ele forma a camada tanto em cima do esmalte quanto em cima da dentina, né? Aqui é uma imagem de uma dentina, né? Ele entra dentro dos túbulos dentinários, a camada se forma aqui dentro, diminuindo a luz do túbulo dentinário, né? Para que possa fechar o túbulo e a sensibilidade desapareça. Então, ela forma dentro e sobre a dentina e também sobre o esmalte. Vamos ver um pouquinho aqui sobre alguns resultados clínicos, né? Então, por exemplo, em um estudo clínico, foram selecionados 53 pessoas, né, voluntários aí, que tinham algum tipo de sensibilidade dentária, né, e foi convidado essas pessoas para que marcassem, né, numa escala de 0 a 10, né, numa escala de dor aqui, né, quanto que eles estavam com a dor antes de começar o uso do creme dental. Depois eles usaram uma vez, né, imediatamente após, né, marcaram de novo. E depois de uma semana de uso, marcaram de novo. Então, os resultados foram esses daqui, ó. Antes de usar, a média do grupo das 53 pessoas era uma média de dor severa. Então, ou seja, eles tinham muita dor por sensibilidade dentária, né? E logo, imediatamente após o primeiro uso, ele saiu de dor severa para dor suave, uma redução extremamente significativa. E após uma semana, já entrou numa escala de sem dor, né? Que é essa escala aqui. Então, isso foram os primeiros resultados clínicos aqui, mostrando uma capacidade bem interessante de atuar contra a sensibilidade dentária. Um outro estudo que também mediu aí a perda de mineral, né, da EFIX em relação até a outras tecnologias, foi utilizado um equipamento para mensurar a perda mineral, esse equipamento chamado de QLF, né, que a gente mede a área rígida, que é essa área aqui, e depois mede a área tratada, para a gente ver como foi a diferença disso, né? E também compara com a área que foi desmineralizada. Então, assim, para vocês entenderem aqui, ó, quando a gente vê o delta, né, ou seja, a diferença entre rígido e cariado, que é o azul, né, são essas barrinhas aqui, ó, todos têm letra A, ó. Então, ou seja, não teve diferença nos valores antes do tratamento com a tecnologia Refix, com a tecnologia NR5, né, da Unilever, e a tecnologia Novamin da Sensodyne, né? E a gente também teve um sem flúor aqui para a gente comparar. Entretanto, depois de escovado, por uma semana, cada um dos bloquinhos de esmalte, né, a gente tem uma diferença extremamente interessante e favorável para a Refix. Ou seja, depois de uma semana de uso do produto, né, ele recuperou, quer dizer, ele perdeu até aqui, tá vendo? Ó? Ele perdeu quase 25% da estrutura de esmalte, a estrutura de mineral que a gente mediu com o equipamento, né? Depois de uma semana de uso, ele recuperou 44% do mineral que foi perdido, né? Já a NR5 da Unilever, ele recuperou apenas 22%. Já o Sensodyne Repair, apenas 7%. E o creme dental sem flúor, na verdade, ele não recuperou nada, ele perdeu mais mineral, né? E vejam que teve entre esses dois aqui, ó, não teve diferença estatística. Entretanto, para a Refix, a diferença houve. Quer dizer, em uma semana de escovação, quase 50% do mineral perdido foi recuperado, né? Resultado bem interessante aqui. Um outro resultado bem promissor também da tecnologia
foi um caso clínico, né, de uma criança que tinha problema de sensibilidade por hipomineralização molar incisivo, por HMI, né? E o protocolo de uso, né, protocolo de tratamento, foi anteriormente, né, foi da seguinte forma: aplicação de laser terapia, aplicação de sensibilizante nanopê, e durante um mês, essa criança escovou o dente com Elmec Sensitive e usou um antissético bucal contendo também a tecnologia do Elmec Sensitive. Antes dela começar esse tratamento, ela tinha uma escala de dor 10. E depois de 30 dias, de 10 caiu para 7, né? Se vocês lembram lá, 10 extremamente severo, né? Muita dor, e 7 é severo. Então, ou seja, continuou com uma dor muito grande ainda, né? Aí ficou um período de um mês sem escovar com nada, né? E fez o uso apenas do creme dental contendo a tecnologia Refix. Então, antes de iniciar essa mesma criança, né? Antes de iniciar a escovação, ela tinha uma dor de escala 8, que é entre muito severo e severo, e depois de um mês, praticamente sem dor, né? Então, a gente conseguiu aí realmente resultado bastante expressivo para a diminuição da sensibilidade em relação a esse problema dessa criança de hipomerização molar incisiva. E um estudo que, para mim, é um dos principais estudos, né, que teve a colaboração do professor Fábio, né, lá da Paraíba, né, do FPB, e da equipe dele, né, acho que teve um salto muito interessante em relação ao que a gente entende da capacidade que a tecnologia FIX é capaz de proporcionar, né? Nesse estudo, né, verificou um desafio extremamente erosivo, né, das principais cremes dentais do mercado. Então, foi observado, né, o NR5, né, da Unilever, tecnologia NR5, né, da Regenerate. Vejam que o pH dela é de 8,92, né? O regenerador mais sensitivo da Dental Clean, que tem a tecnologia Refix, né? Com um pH de 4,73, e o sensor de Knee Repair and Protect, que eu estou falando para vocês, né, que venho falando, que é com a tecnologia NovaMin, certo? E esse pH também é 8,63. Percebam que o pH, tanto do NR5, da Unilever, quanto da NovaMin, da Sensodyne, são pHs básicos, são pHs altos, né? Então, trabalham com tecnologias para aumentar o pH e para poder formar um mineral. Já a Refix, com pH baixo, então ele forma um mineral no pH ácido, né? Vamos ver como é que foi o desempenho desses cremes dentais aqui. Depois de uma semana de escovação, a gente consegue observar a formação de uma camada do NR5 também. Lembra no comecinho da aula que eu mostrei, no comecinho da aula que eu mostrei para vocês, né, que tinha aqui o NR5 que formava uma camada mineral. Olha aqui, a gente também verificou a formação dessa camada mineral, uma camada pequena, mas forma mesmo, né, uma camada mineral. E então, já com a Refix, a gente tem aqui uma camada mineral um pouco mais robusta que ela formando aqui. Enquanto o Regenerate era uma camada em torno de 1, né, a Refix, né, formando aqui uma camada em torno de 4 a 5, mais ou menos, né? E já a Sensodyne Repair and Protect, né, com a tecnologia NovaMin, a gente não conseguiu verificar uma camada como forma aqui e aqui. Mas vejam que tem uma diferenciação aqui, né, no esmalte, né? Ele tem uma modificação no esmalte aqui que é bem característico, né? Uma modificação no formato aqui da superfície, né? E aí, o que nós fizemos, né? Que foi feito aqui
depois do pessoal ter escovado, né, as estruturas dentárias, eles desafiaram essas camadas mineral aqui, né, mergulhando essas espécies de esmalte aqui, ó, dentro de um ácido cítrico de alta concentração por 2 minutos no pH 2, quer dizer, extremamente ácido, né? E aí a gente tem esse resultado aqui, ó, né? Ali não teve nenhum tratamento, né? A gente percebe na parte de cima, né? Um esmalte rígido na letra A e na letra B, né? O esmalte extremamente erodido. Quando mergulhou aquela estrutura também da letra C, que você vê que é aquela camada que eu mostrei para vocês, né? Que se formou com uma semana de escovação. Percebam que já na letra D, né? A camada do Regenerate não foi suficientemente capaz de evitar a erosão dentária. E já a Refix, né? Na letra E, você tem a camada formada antes do desafio ácido, e na letra F, praticamente inalterada, né? O esmalte praticamente íntegro, né? E na letra G, também com a nova amém da Sensodyne, né? Também uma camada mineral, como mostrei, né? E na letra H, também ali, aquela condição toda erodido, né? Muito semelhante à letra D do Regenerate. Bom, mais uma imagem aqui para ilustrar, né? A imagem da esquerda, né? Uma imagem onde mostra um esmalte que antes do ataque ácido ele era rígido, né? Mas depois do ataque ácido ele formou esses desgastes por meio da erosão, extremamente profundos, da ordem de 15 micrômetros. Então, imagine, né, se a gente tem aí um esmalte dentário, né, que tem cerca de 2 milímetros, né, e a gente destrói 15 micrômetros, né, é muita coisa, né, um ataque, apenas em um ataque, né, não dura nada, né. E já do lado direito, né, aquela estrutura que foi escovada com a tecnologia Refix, né, mostrando ali ainda a camada em cima do esmalte e o esmalte praticamente intacto embaixo da camada, né. Bom, eu deixei um tempo maior para a gente bater um papo, para perguntas e tudo mais, né? Acho que temos aí, cerca de 20 minutos. Mas eu queria aí fazer as minhas considerações finais aqui, que evidências recentes demonstraram que a inovadora tecnologia Refix pode ser um grande aliado frente aos desafios diários impostos à saúde bucal. Para quem tiver mais interesse, né, todo esse material aí que eu apresentei na aula de hoje, os artigos científicos estão disponíveis nesse link abaixo, né? Então, dá para vocês acessarem aí, né, esse link e ter uns artigos científicos, tem um vídeo também. Na verdade, eu acho que eu vou, como a gente tem um tempinho aqui, eu vou até tentar aqui mostrar para vocês esse link aqui, ó, já que eu estou conectado na minha tela. Professor, palestra super legal e super necessária de uma coisa que a gente vê pouco, né? Um produto muito bom no mercado e que a gente realmente pode usar aí de uma forma muito boa com nossos pacientes, né? Exatamente. E aí surgiram algumas perguntas, né? A primeira foi o que motivou e levou o senhor a produzir o Refix. Então, né, na verdade, deixa eu parar de compartilhar a tela, que daí é mais
parar a tela. Aí, pronto. Eu acabei pulando um pouquinho a minha introdução. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Sim? Então, toda a minha pós-graduação, eu vim estudando dentifrício, vim estudando principalmente dentifrícios acidulados, né? Porque tem um formato diferente de reação com o esmalte dentário. Então, a Refix, ela não surgiu do nada, né? Na verdade, são 14 anos de pesquisa que culminaram na Refix, né? Basicamente, a gente tinha uma proposta de trabalhar a remineralização com dentifrícios acidulados no meu doutorado, depois no pós-doutorado, mas, para nossa grande surpresa, com o desenvolvimento da Refix, a gente conseguiu ampliar bastante a ação desse produto, porque ele é capaz de formar essa camada mineral, né, em cima da estrutura dentária, né, tanto da dentina quanto do esmalte. E aí a gente amplia a ação dele nos tratamentos da cárie, da erosão dentária, né, cárie dentária, erosão dentária, e também da hipersensibilidade dentária. Muito bom mesmo. E aí pediram para o senhor disponibilizar o link, né? Se o senhor puder me mandar, a gente vai Ah, tá. disponibilizar, colocando também no chat que aparece na nossa transmissão ao vivo do site. Ver se eu já consigo pegar ele aqui, já vou mandar para... Ah, eu mandei a aula também. Eu mandei a aula. Você recebeu a aula? Sim, 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 recebi. Então, no final no penúltimo slide tem o link, mas eu mando para você o link separado aqui, ó. Que daí tem Pronto, porque todo, fica mais fácil para disponibilizar, né? porque tem como eu disse, né? Todo esse material científico, né? E também tem um vídeo bem esclarecedor, um vídeo curto, acho que é 2 minutos, se eu não me engano. E aí dá para vocês conhecerem um pouquinho mais. Ó, mandei para você, Thaisa. Está no seu WhatsApp. Pronto, chegou. Muito obrigada, professor. E a gente queria agradecer, né, mais uma vez a participação do senhor. Um tema super relevante, um tema muito bom mesmo. A gente aqui acompanhando um produto totalmente embasado cientificamente, testado, muito bom mesmo. E a gente fica, nós, né, em nome de toda a Jornada Acadêmica de Odontologia, a gente fica muito feliz com a participação do senhor. Esperamos que possa voltar, né, outras vezes em outras edições. E a gente fica por aqui. Vamos dar início ao nosso sorteio, né, dos kits da Dental Clean. E se o senhor quiser ficar até o final, pode ficar também. Quiser dar uma palavrinha para concluir também, pode ficar muito à vontade. Eu gostaria de concluir colocar mais uma coisinha para vocês, que é muito importante, né, a gente destacar a odontologia brasileira, né? Enquanto pesquisa, principalmente, né, onde eu atuo, né, para nós, assim, é muito gratificante poder fazer parte, né, do rol seleto de tecnologias que tem no mundo hoje, né? Então, por exemplo, eu falei com vocês, falei duas, né? Falei da Novamin, né? E também falei da NR5. Então, a Novamin, por exemplo, é uma tecnologia americana, produzida nos Estados Unidos, né? Que hoje faz parte da Sensodyne. A NR5, né, que é da Unilever, é uma outra tecnologia, né? E tem algumas outras aí, né, que basicamente trabalham com esses bioativos, mas não tem muita, sabe? Eu acho que se a gente falar aí das principais, não tem 5 no mundo, né? Então, a Refix hoje, né, ela está entre as melhores tecnologias disponíveis no mundo para tratamento da erosão, cárie e sensibilidade dentária por meio de um creme dental. Isso é muito legal, porque você massifica, né? As pessoas passam a ter acesso aos autocuidados, né? E, de certa forma, populariza, né, o tratamento à saúde bucal, né? Não só o tratamento, mas o acesso à saúde bucal. Eu acho que isso é muito importante e a pesquisa brasileira está fazendo um trabalho muito fantástico aqui. Eu acho que isso vale a pena destacar.
E aí a gente vê, né, a importância de conhecer produtos novos, né, que é realmente muito interessante no mercado. Muito bom mesmo. A gente estava super Joia. empolgado por essa live. A gente viu aqui nos comentários, né, do nosso chat, do nosso site, estava todo mundo amando, que estava noite de muito aprendizado, tema muito bom e extremamente importante. E muitas pessoas também agradecendo ao senhor pela disponibilidade, né, por estar aqui com a gente. E, mais uma vez, muito obrigada em nome de toda a comissão organizadora da 24ª JAL. Joia. Estou à disposição. Quem quiser, se vocês tiverem alguma dúvida, pode ficar à vontade de entrar em contato, que vou ter o maior prazer em responder para vocês. Aqui não apareceu outra dúvida. Eu acho que o senhor falou muito bem sobre o tema e aí não ficaram dúvidas. Acho que Tá foi um bom, tema muito bem abordado. tá joia. E aí agora a gente vai dar início ao nosso sorteio, né? Pessoal, serão 4 kits, né, de produtos da Dental Clean. E a gente selecionou as pessoas a partir do formulário, né, que a gente colocou no chat também. E aí vamos fazer o sorteio agora, tá bom? Fiquem aí de olho. Pronto, professor. Escolha um Oi, número. Escolha um o número número de 1 a 25. 24. 24. Larissa Menezes ganhou o primeiro kit da Dental Clean. Muito parabéns. Outro número, professor. 3. Catarina Oliveira ganhou o segundo kit da Dental Clean. Muito. Tá arrasando, viu? Próximo número, professor. 7. 7. Zuleika Porto ganhou outro kit da Dental Clean, restando apenas um. Quem será o Ixi, quem premiado aí do será último o kit da Dental Clean? Professor, outro número. número 17? 17. Só um instante. Cíntia Santos ganhou o quarto kit da Dental Clean. Parabéns aí, pessoal. A comissão vai entrar em contato com vocês, né, para entregar os kits. E aí a gente fica por aqui, né, finalizar a nossa segunda live da semana. Agradecer a todo mundo que assistiu. Mais uma vez agradecer ao professor, agradecer a Dental Clean, né, que proporcionou esse momento com a gente hoje, nessa noite de quinta-feira. E ficamos por aqui. Muito obrigada a todo mundo. Tá joia, gente. Obrigadão. Tchau, professor.